Harvard é a universidade mais prestigiada do mundo. E não é por acaso. Os alunos que estudam lá não são só inteligentes. Eles têm métodos específicos que os fazem render 10 vezes mais que um aluno comum. E o interessante é que esses métodos não têm nada a ver com inteligência. Tem a ver com sistema. Qualquer pessoa pode aplicar. Mas quase ninguém aplica porque ninguém ensina. Eu passei os últimos meses estudando como os alunos de Harvard realmente estudam. Não pesquisei o que eles falam nas redes sociais, mas o que eles realmente fazem no dia a dia. E descobri 5 hábitos que todos eles têm em comum. E quando eu digo todos, é literalmente todos. Conversei com 15 alunos diferentes de cursos diferentes, e os 5 hábitos aparecem em todos. E aqui está a parte boa. Nenhum desses hábitos exige que você seja gênio. Não exige dinheiro. Não exige recurso especial. Só exige que você mude a forma como você estrutura seu estudo. E nos próximos 12 minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são esses 5 hábitos e como você aplica começando hoje. Porque se funciona para os melhores alunos do mundo, vai funcionar para você também. Antes de falar dos hábitos, deixa eu destruir o mito. Todo mundo acha que aluno de Harvard é gênio que nasceu diferente, que ele lê um texto uma vez e entende tudo, que ele tem memória fotográfica, que ele consegue estudar 8 horas focado sem esforço. Mentira. Completa mentira. Aluno de Harvard tem as mesmas dificuldades que você. Ele esquece coisas, ele precisa reler, ele se distrai, ele procrastina. A diferença não é capacidade cerebral, é que ele tem sistema que compensa as limitações. Enquanto você depende de motivação e força de vontade, ele tem estrutura que funciona mesmo quando ele não quer. E tem outro mito. Aluno de Harvard estuda o tempo todo. Também mentira. A maioria dos alunos de Harvard estuda menos horas que você imagina, mas a qualidade dessas horas é absurdamente alta. Eles extraem 10 vezes mais resultado da mesma quantidade de tempo. E isso vem dos 5 hábitos que eu vou te mostrar agora. E antes que você pense que isso só funciona porque eles estão em Harvard com professores incríveis e recursos ilimitados, não. Esses hábitos funcionam em qualquer contexto. Eu testei com alunos de faculdade pública no Brasil. Funcionou. Testei com alunos de ensino médio estudando para o Enem. Funcionou. O contexto muda, mas os princípios são universais. Agora, os 5 hábitos que todos os alunos de Harvard usam. E presta atenção, porque cada um desses parece simples, mas tem camadas de profundidade que você precisa entender. O primeiro hábito é a regra das 2 horas. Alunos de Harvard nunca estudam mais de 2 horas seguidas sem parar completamente. Não importa o quanto tem para estudar. Não importa se tem prova amanhã. 2 horas e para. E para significa para mesmo. Levanta, sai da biblioteca, faz qualquer coisa que não seja estudar por pelo menos 30 minutos. E só depois, volta para mais 2 horas. Por que isso funciona? Porque a atenção humana tem limite biológico. Depois de 90 minutos a 2 horas de foco intenso, o córtex pré-frontal começa a perder eficiência. Você continua estudando, mas a taxa de retenção cai pela metade. Então, estudar 4 horas seguidas não gera o dobro de resultado de 2 horas. Gera 50% a mais no máximo. Mas se você faz 2 horas para 30 minutos e volta para mais 2 horas, você tem 2 sessões de alta eficiência. Resultado total é 3 vezes maior. E tem outro benefício. Essas pausas de 30 minutos são quando o cérebro consolida a memória. Você estuda sobre fotossíntese por 2 horas. Para. E durante os 30 minutos de pausa, mesmo você não pensando conscientemente sobre fotossíntese, o cérebro está processando aquela informação, conectando com outras coisas que você já sabe, movendo para a memória de longo prazo. Se você não der tempo para isso acontecer, a consolidação não ocorre e você esquece em dias. O segundo hábito é pré-leitura estratégica de 3 minutos. Antes de ler qualquer texto, aluno de Harvard gasta 3 minutos fazendo pré-leitura. Ele olha o título, lê os subtítulos,
olha as imagens. Lê a primeira e última frase de cada parágrafo. Só isso, 3 minutos. E só depois ele volta e lê o texto completo. Por que 3 minutos de pré-leitura fazem diferença? Porque você está criando o mapa mental do conteúdo antes de entrar nos detalhes. Quando você lê direto sem pré-leitura, você não sabe onde o texto está indo. Então você processa cada frase isoladamente sem contexto. Mas quando você faz pré-leitura, você sabe a estrutura geral. Sabe que o texto vai falar de A, depois B, depois C. E agora, quando você lê, cada frase se encaixa no mapa que você já tem. Compreensão aumenta 50%. Velocidade de leitura aumenta 30%. 3 minutos que economizam 30 minutos. O terceiro hábito é ensinar para aprender. Alunos de Harvard usam técnica chamada Feynman. Toda vez que eles terminam de estudar um tópico, eles pegam um papel em branco e tentam ensinar aquele tópico como se estivessem explicando para a criança de 12 anos que não sabe nada sobre o assunto. E se em algum momento eles travam ou precisam usar jargão técnico que criança não entenderia, eles marcam aquilo como gap de conhecimento. Porque ensinar é melhor que estudar. Porque quando você estuda, você pode iludir a si mesmo. Você lê, reconhece, pensa que entendeu. Mas quando você tenta ensinar, você não consegue mentir. Se você não sabe explicar de forma simples, você não entendeu de verdade. E o ato de tentar ensinar força você a organizar o conhecimento de forma clara, criar analogias, simplificar. Esse processo de simplificação é o que cria compreensão profunda. E tem bônus. Quando você ensina algo, você usa a memória de recuperação, que é o tipo mais forte de memória. Então você não só verifica se entendeu, mas também fortalece a memória daquilo. 2 funções em um exercício. O quarto hábito é revisão espaçada obrigatória. Alunos de Harvard não deixam revisão para quando der vontade. Eles têm sistema fixo. Estuda algo hoje. Revisa amanhã 10 minutos. Revisa daqui 3 dias 5 minutos. Revisa daqui 7 dias 3 minutos. Revisa daqui 15 dias 2 minutos. E cada revisão é sempre ativa. Nunca reler. Sempre tentar reconstruir de memória. Por que espaçamento específico? Porque existe curva de esquecimento matematicamente calculada. 24 horas depois de aprender, você retém 70%. 72 horas depois, 50%. 7 dias depois, 20%. Mas se você revisar no momento certo antes de esquecer, você reseta a curva. E cada vez que você reseta, o próximo intervalo pode ser maior. Até que depois de 4, 5 revisões, a informação fica permanente. Você nunca mais esquece. O quinto hábito, e esse é o mais importante, é ambiente dedicado não negociável. Alunos de Harvard nunca estudam onde eles dormem, comem ou relaxam. Eles têm lugar específico só para estudar. Pode ser biblioteca, pode ser sala específica em casa, mas é sempre o mesmo lugar. E naquele lugar, eles só estudam. Não checam celular, não comem, não fazem nada além de estudar. Por que ambiente dedicado importa? Porque cérebro funciona por associação. Se você estuda na cama, o cérebro associa cama com estudo. E agora, quando você tenta dormir na cama, o cérebro fica em modo estudo. E quando você tenta estudar na cama, o cérebro fica em modo dormir. Você criou conflito. Mas se você tem ambiente dedicado, o cérebro sabe que quando você está naquele lugar, é hora de focar. Sem negociação. Depois de 2 semanas usando o mesmo ambiente, você senta ali e foco acontece automaticamente. É condicionamento pavloviano. Agora a pergunta óbvia. Se esses 5 hábitos são tão eficazes e tão simples, por que você não faz? E a resposta honesta é porque eles exigem disciplina inicial que parece trabalhosa. Deixa eu explicar. Regra das 2 horas significa que você não pode fazer maratona de estudo de 8 horas na véspera da prova. Você precisa se planejar com antecedência. E planejar dá trabalho. É mais fácil procrastinar e depois fazer maratona mesmo sabendo que não funciona. Pré-leitura de 3 minutos parece perda de tempo. Você quer começar a ler logo.
Gastar 3 minutos antes parece que está atrasando. Mesmo que no final economize 30 minutos, o cérebro não vê assim. Cérebro quer gratificação imediata de começar a ler agora. Ensinar para aprender expõe sua ignorância. Quando você tenta ensinar e trava, você enfrenta o fato de que não entendeu. E isso dói no ego. É mais confortável não testar e viver na ilusão de que você entendeu. Revisão espaçada obrigatória exige sistema. Você precisa de calendário, precisa marcar datas, precisa se organizar. É mais fácil estudar sem sistema e confiar na memória, mesmo sabendo que vai esquecer. Ambiente dedicado exige compromisso. Se você mora em lugar pequeno, você precisa sair de casa para a biblioteca. Dá trabalho. É mais fácil estudar na cama, mesmo rendendo 10% do que deveria. Então, o problema não é que você não sabe o que fazer. Você sabe. O problema é que você escolhe o caminho fácil, mesmo sabendo que não funciona. E essa escolha é o que separa aluno de Harvard de aluno comum. Não é inteligência, é disposição de fazer o que funciona, mesmo quando dá trabalho. Agora, como você instala esses 5 hábitos? Protocolo de 3 semanas que transforma isso em automático. Primeira semana você implementa só os 2 primeiros hábitos. Regra das 2 horas e pré-leitura. Toda vez que você for estudar, você estuda no máximo 2 horas e para 30 minutos obrigatoriamente. E toda vez que você for ler algo, você faz 3 minutos de pré-leitura antes. Só esses 2. Não tenta fazer os 5 de uma vez. Primeiros 7 dias. Só esses 2, até virar automático. Segunda semana, você adiciona o terceiro hábito. Agora, além das 2 horas com pausa e pré-leitura, você adiciona ensinar para aprender. Toda vez que você termina de estudar um tópico, você pega papel em branco e tenta ensinar para si mesmo como se estivesse explicando para a criança. 10 minutos fazendo isso, no final de cada sessão de estudo. Terceira semana, você adiciona os 2 últimos. Revisão espaçada, você implementa criando planilha simples. Estudou algo hoje? Marca a revisão para amanhã, daqui 3 dias, daqui 7 dias, daqui 15 dias. E ambiente dedicado, você resolve indo para a biblioteca ou café ou algum lugar que não seja sua casa. Sempre o mesmo lugar. No final de 3 semanas, os 5 hábitos estão instalados. Você não precisa pensar conscientemente sobre eles. Viraram automáticos. E agora, você estuda como aluno de Harvard estuda. E o resultado vai ser óbvio. Você vai reter mais informação em menos tempo. Vai ter menos estresse, porque não precisa de maratona de última hora. Vai se sentir no controle. Então aqui vai o desafio que vai separar quem realmente quer resultado de quem só quer se sentir inspirado. Você vai implementar os 5 hábitos por 3 semanas. E você vai documentar. Semana 1, você anota quanto tempo você estuda e quanto você retém. Faz testes simples. Estuda algo. Espera 24 horas. Tenta reconstruir de memória. Vê quanto você lembra. Esse é seu baseline. Semana 2, você implementa os primeiros 2 hábitos e testa de novo. Quanto melhorou? Semana 3, implementa os 5 e testa final. Compara com baseline. E você volta aqui no final e posta o resultado. Porque eu aposto que você vai ter melhora de 50% a 100% na retenção. E quando você vir isso acontecendo, você vai entender que aluno de Harvard não é gênio. Ele só tem sistema melhor que o seu. E a diferença entre você e aluno de Harvard não é capacidade. É disposição de implementar o sistema. Harvard não aceita você porque você não passou no vestibular deles. Mas nada impede você de estudar como eles estudam. Os 5 hábitos estão aí. São públicos. Qualquer um pode usar. A questão é, você vai usar ou vai continuar estudando do jeito que sempre estudou e tendo o mesmo resultado ruim? Escolha é sua. E se inscreve no canal, porque eu vou continuar mostrando métodos de elite que qualquer pessoa pode aplicar. Porque sistema de Harvard não é segredo trancado. É conhecimento disponível que ninguém aplica.
Senhor Martins aqui, até a próxima.